Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus continue abençoando, lhe guardando, livrando. Quero agradecer desde já você que tem aí inscrito nesse canal e tem acompanhado na visualização, aquele que ainda não é inscrito também. Que Deus abençoe, mas você pode realmente se inscrever. Quando eu falo assim, você pode se inscrever, porque todo dia você recebe mensagem da parte de Deus. Então é um trabalho que estamos fazendo para o nome de Deus ser glorificado. E é muito importante saber que o nome do Senhor Jesus ser glorificado, não o nosso nome, mas o nome de Deus que seja exaltado. E nós sabemos que esse canal é nosso, porque você é um participante também. É um canal que traz na vida de tantas pessoas uma palavra que penetra na alma e no coração. Eu quero mostrar para você, nesse momento, que sempre Jesus olhou ao lado, no ministério de Jesus, também referindo, é importante isso, as mulheres que ajudou Jesus no seu ministério. Nós sabemos que é muito interessante, eu estava lendo esse texto e dando uma revisão dele, sobre a coragem que as mulheres teve sempre, de apesar de ser impedida por alguns fariseus, alguns homens que existiam ali, mas Jesus, ele recebeu essas mulheres. Muitos seguiram a Jesus pelo caminho e até na ressurreição foram até o sepulcro de Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do primeiro versículo em diante, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com suas fazendas. Essa palavra nos traz para nós uma palavra que entra em nossos corações. De verdade que sabemos que existia muita dificuldade na época de Jesus concernente às mulheres que serviam a Jesus, que eu ia à procura de Jesus. Pode observar bem, ver na palavra do Senhor Jesus, que Maria Madalena, a qual saíram 7 demônios nela que Jesus repreendeu, ela foi com Jesus e servia o seu ministério. Joana também, pessoas que tinham as condições financeiras, que tinham suas fazendas também, servia Susana também, que tinha bem material, servia Jesus no ministério de Jesus. Agora, por que essas mulheres tiveram coragem? Porque viram em Jesus um amor fraternal de quê? De reconhecimento dos seus erros que ela tinha, e Jesus abraçando e perdoando. Interessante que nas condições daquelas mulheres que servia no ministério de Jesus, Jesus não abandonou nenhuma. Você vê na Bíblia, nas Escrituras, você vê até nas histórias que a Bíblia fala sobre isso aí. Era seguir a Jesus fielmente. Porque existia, nós podemos colocar que Jesus livrou mulheres da agonia, de degradação, de sua servidão, para fazê-los participantes de alegria da comunhão para o serviço cristão. Jesus tirou essas mulheres da opressão que existia, que ele não aceitava. Podemos ver que era uma cultura que tinha na época, na cultura judaica, as mulheres não deveriam ser ensinadas pelo mestre, ou permitir que essas viajassem com ele. Jesus demonstrou para Deus, para todos, através do próprio Deus, vendo também que o Filho estava fazendo, que todas as pessoas são iguais. Jesus mostrou que, embora que essas mulheres não poderiam estar caminhando com Jesus para o mestre, porque o próprio judaísmo não aceitava isso aí. Ele não queria, mas as mulheres tiveram coragem de enfrentar e sair. Você sabe uma coisa? No ministério de Jesus, até de Pedro, podemos ver, dos apóstolos, as mulheres sempre teve coragem
de fazer algo para agradar a Deus. Quando nós podemos encontrar tais mulheres sustentavam seu ministério de Jesus com seus próprios recursos. Sentia-se, ela adorava o próprio Jesus, ela agradecia pelo milagre, aquela que Jesus expulsou 7 demônios e algumas curaram de outras enfermidades. Além de Jesus fazer tudo isso, ainda deu a salvação a elas também. E Jesus deu a ela o que ela precisava também na vida espiritual. E às vezes existem pessoas, infelizmente, que querem desprezar as mulheres, que abandonar até. Não, elas são importantes, nós sabemos que a importância que ela tem, tanto na sociedade, na casa de Deus, em todos os lugares você pode contar quem está fazendo esse trabalho, juntamente ajudando os obreiros, as mulheres ali. Quem está no culto matutino fazendo a oração? As mulheres que estão ali de joelho. Quem está no ciclo de oração o dia todo ali, orando por mim, por você? As mulheres. Quem está fazendo a visita nas casas, aí vem o sol castigando? As mulheres. Você observa bem que Deus sempre teve esse interesse espiritual da vocação que tinha na época dele, que as mulheres seguiam a ele com coragem. Tinha tanta coragem que ela enfrentava mesmo Herodes, enfrentava Pilato, enfrentava os saduceus, os fariseus, os sacerdotes ali da lei, que guardava de mentira. Tudo elas enfrentavam aquilo ali, aqueles homens ali. Tinha coragem no seu coração de estar nos pés do Senhor Jesus. Por isso que o próprio Jesus falou essa palavra e disse assim. Você pode ver que ela até ungir os pés de Jesus, enxugava com seus cabelos, tinha coragem. Os fariseus ficavam invocados com aquilo ali, na nossa não gostava daquilo ali, mas as mulheres foi muito importante no ministério de Jesus. Você tem que ver isso aí, está escrito na palavra de Deus. E ninguém pode desmanchar isso, mas está escrito na palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus que está mandando falar. Você pode ver que Mateus, capítulo 8, e o versículo 28, diz assim: tendo chegado outras imagens da província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vivendo do sepulcro, tão ferozes que ninguém poderia passar por aquele lugar, por aquele caminho. Mas quem foi que chegou naquele momento? Jesus chegou e libertou aquele homem que estava dormindo no sepulcro, no cemitério, vivia a noite ali. E é um homem que, mas quando ele viu Jesus, a própria palavra de Deus nos fala que o demônio, quando viu Jesus, estremeceu. Ele não aceita Jesus, ele não quer receber Jesus, ele não aceita os homens ser libertos. O inimigo, ele quer destruir as vidas, trazer nas pessoas, podemos ver, uma escravidão do pecado. Mas Jesus está dizendo para você aqui neste momento, ele está falando no teu coração. Veja bem que lá do Evangelho de Mateus 8 e 29, Jesus falou essa palavra no teu coração e diz assim: e esse dizendo-se assim: quem temos nós contigo, Jesus, filho de Davi? Vieste aqui nos atormentar-nos antes do tempo. Quer dizer, o demônio viu que Jesus estava ali e andava se pastando diante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsares, permite-nos que entre naquela manada de porcos. Jesus expulsou, e aquele homem perdeu todos os porcos que tinha. Quer dizer, tinha vários demônios na vida daquele homem que dormia, aqueles 2 dormiam no cemitério ali. Mas exatamente foi isso que Jesus veio trazer, a libertação da vida daquele homem que estava realmente oprimido. E as mulheres sempre acompanhando o ministério de Jesus, nós encontramos que ela não abandonava Jesus por nada. Lá em Marcos 16:9, tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, no qual tinha expulsado 7 demônios. Jesus falou a Maria Madalena depois que ressuscitou. Interessante, apresentou-se a ela. Veja que o amor que Jesus tem é um amor incomparável.
que não existe que possa o cobrir. Que amor é esse? Um amor grande, um amor que você não pode calcular o tamanho da misericórdia e do amor de Deus. Jesus se lembrou que essas mulheres que estavam aí, eram mulheres que gastou seus bens, às vezes, ela pegava o seu ministério que existia, seu dinheiro que tinha, investia no ministério de Jesus. Jesus precisava sim de dinheiro, com certeza. Alguns fariseus que nós encontramos aí falando que não precisa de dízimo, de oferta, nem nada, e acabando com tudo que possa imaginar. Mas você pode ver que lá na Bíblia fala sobre isso aí. Que quando o discípulo disse, mestre, estão cobrando nós imposto aí, o que nós vamos fazer? Lançam os ossos sobre as águas, vê o peixe, tinha a cara de César, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então tem pessoas que ele pega versículo isolado, isso aqui vai isolar, mas que é história, aqui é uma verdade bíblica. Ele o ajudava o crescimento do ministério de Jesus e ninguém pode desfazer das coisas que Deus está falando para você neste momento. Então, você é importante, minha amiga, minha irmã, você aí, é jovem aí, pessoas que estão empenhado, talvez essa pessoa pode até deixar você desanimada com alguma coisa e achando, não, você tem valor. Para Jesus você tem valor e o seu valor é grande. Tanto você tem valor na sociedade, nas coisas espirituais que você faz, material, você tem valor porque esse valor quem deu foi o próprio Jesus que deu a você. Então, alguns judeus disseram, não, você não pode, disseram, você vê, não, essas mulheres na cultura judaica, as mulheres não deveriam ser ensinadas pelo mestre, não era permitido, mas as mulheres o acompanharam Jesus, então uma coisa, ainda com suas fazendas ainda, deu tapa na cara dos fariseus, disse, eu vou acompanhar Jesus, eu vou viver com Jesus, eu vou andar com ele, ainda vou ajudar o ministério de Jesus com meu recurso financeiro próprio, está escrito na palavra de Deus, são palavras que penetram nossos corações e a pessoa fica pensando, mas como foi isso, pastor Josias? Está escrito na palavra do Senhor Jesus. Ninguém pode desprezar as mulheres que são importantes na sociedade. Tanto trabalho secundário, na igreja, serviço. Aonde ela estiver, ela tem o seu destaque de trabalho. É interessante. Esse destaque de trabalho, o próprio Jesus deu a maior recomendação. Veja quem foi ao sepulcro de manhã cedo. Ver no terceiro dia, foi levar lá óleo, foi ver. Quem foi? As mulheres. Quem deu recado aos discípulos? As mulheres foi lá avisar, olha, Jesus não está lá não. Estava tudo trancado, ela teve coragem de manhã cedo, a Bíblia nos fala sobre isso aí, e deram um recado, e ele não acreditaram, correu, Pedro correu, chegou lá, olhou assim, deu uma olhadinha assim, no sepulcro, desapareceu. Ela entrou dentro e viu que Jesus estava vivo. E ele está vivo. E Jesus está vivo para sempre. Ele ressuscitou. A palavra que Deus está falando aqui desse canal para você, que minha irmã, meu irmão, minha jovem, minha senhora, você aí que está acompanhando esse canal, talvez você ainda não é crente, mas você tem valor, porque Deus que deu esse valor a vocês. Está escrito da palavra de Deus e ninguém pode tirar. Talvez a pessoa pode até olhar, rejeitar. Se está rejeitando, está errado isso aí. Mas a Bíblia diz que o seu valor é importante. Deus falou essa palavra aqui e está dizendo que até das cidades circunvizinhas que vieram, corria muita gente de Jerusalém, conduzidos enfermos, trazia as pessoas e para ser curado, e nós encontramos que até a sombra de Pedro ali, pessoas eram curadas da sua enfermidade. Essa palavra que o próprio Jesus está falando, que ele está dizendo que ele é aquele que faz milagre acontecer na sua vida, independente da dificuldade que você possa enfrentar. Então, o Senhor Jesus, nesse versículo aqui, que você pode guardar no seu coração, que
o seu valor é muito importante para Deus. Deus falando através desse canal aqui. É o canal da bênção, é o canal da vitória, da cura. É o do milagre. É esse canal que vai remover a sua dificuldade que você está passando. As mulheres que servia a Jesus com seus bens. Está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do primeiro versículo de diante, você pode ler aí. Servia a Jesus, gostava de servir a Jesus no seu ministério. Nós podemos acreditar que a palavra de Deus renova nossas vidas, nossos corações, a nossa alma e o nosso viver. Nunca esqueça, tendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, foi e mostrou a quem, pastor Josias? Maria Madalena, aquela que estava lá com 7 demônios, Jesus expulsou e curou ela. E apresentou aquela que não tinha valor, tá lembrado? Das escrituras fala sobre isso aí, que era rejeitado pela sociedade, que ninguém olhava para ela. Jesus, quando ressuscitou, foi lá e disse, ó, avisa lá, eu ressuscitei. E ela saiu feliz da vida. A palavra de Jesus está falando aqui, é porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Temos que lutar contra o diabo, que quer impedir tantas vidas, tantas pessoas para não seguir a Deus. Quanto está impedido hoje, impedido as pessoas de servir ao Senhor. Quantas, aí vem, nós sabemos que existe religião, eu não vou falar sobre isso aí, tem uma coisa que é privado, que as mulheres lá não cantam, não prega, nada, não dá oportunidade para nada, deixa lá isolado. Não, porque aqui é uma norma que temos, que não pode falar, não pode ter oportunidade. Aí cita aquele assunto do apóstolo Paulo, que diz assim, que as mulheres sejam caladas da igreja. Você está entendendo aquilo ali, como Paulo falou? Você entendeu aquilo ali? Paulo se expressou aquele assunto, porque ela, quando ia aos cultos, ela ia conversar uma com a outra, falar assunto que não tem nada a ver com o culto. Paulo disse, olha, que as mulheres fiquem caladas na hora do culto ou na igreja. Tem pessoas que estão dizendo, as mulheres não é para ter oportunidade de jeito nenhum. Onde é que está escrito isso? Aonde é? Você rasgou ou você botou uma pasta lá na Bíblia, está dizendo isso aí tudo, que não tem isso aí. A Bíblia deu, Jesus deu todo, ele deu assim para todas as mulheres, está escrito na Bíblia, para trabalhar para o mestre. Ele chamou, ele andou, viveu. Pode ver que as histórias da Bíblia, nós encontramos que muitas foram curadas e seguiram a Jesus. Até lá na cruz, chega lá, ficaram de joelho lá. Mestre morto, ele ressuscitou no 3º dia. Jesus não está mais morto não. Mas as mulheres foram lá presenciar a situação do mestre. Orar por você. Vamos valorizar as mulheres, não só no Brasil, em todos os lugares que existem mulheres, vamos valorizar. Valorizar na igreja, valorizar na repartição pública, no comércio. Elas que são aí professoras, elas que o maior valor que elas têm, porque quem deu esse valor, pastor Josias? Deus que deu a elas. E ninguém pode tirar não esse valor, porque foi o próprio Jesus que deu. Jesus quem deu e valorizou elas. E Jesus andou no ministério com elas e com os discípulos para lá e para cá. E ela deixou as coisas dos seus afazeres às vezes, que tinha, né? E disse, não, eu vou investir no ministério de Jesus. Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus permanece com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, na tua presença. Nesse momento, a importância desse canal e a tua presença. Nós estamos mostrando, Senhor, o valor que tem as mulheres a qual no teu ministério te ajudaram. Tu fosse muito abençoado, Senhor. A Suzana, tua palavra nos diz, todas aquelas, Maria Madalena, outras que disseram, que levaram até acompanhar seus bens materiais para ajudar no teu ministério. Lá na cruz, viram também a situação, na tua ressurreição, foi lá de manhã cedo e viram também a coragem que eles tiveram
de presenciar, Senhor, a tua vida cotidiana, o teu ministério. Enquanto nesse momento existe aquelas mulheres, sabe, que está desprezada, abandonada, talvez triste, porque algum delito aconteceu na vida, alguma coisa. Mas tu é o restaurador, tu é aquele que levanta e dá ânimo, Senhor. Assim como curasse Maria Madalena e outras que as tuas palavras nos diz que também fizesse cura também. Eu te apresento a todos, Senhor. Aquela que trabalha, aquela no lar, aquela que trabalha na igreja, aquela que trabalha em todos os lugares, que tem seus serviços diários que está fazendo, que ensina. Meu Deus, continua abençoando a cada uma, Senhor, porque foi tu que valorizaste as mulheres na sociedade. Na tua presença, eu te peço a bênção constante na vida de cada um, ó Deus. Assim como abençoa o teu ministério, sustenta cada um com tuas mãos, em teu nome, para sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe e ajude. Que o Senhor Jesus fortaleça de bênção e da graça. E lembre de uma coisa, se inscreva no canal, pode acompanhar todos os dias. Sendo uma bênção, Deus fala através da palavra e através da oração você vai se fortalecendo na graça do Senhor Jesus. Amém? Deus o abençoe em nome de Jesus.